Um cavaleiro. Serve a Deus como se o seu corpo já estivesse morto. Na poeira empoeirada de uma biblioteca remota, escondida nos confins de um castelo quase esquecido pelo tempo, um pergaminho gasto foi redescoberto. A inscrição na capa desbotada dizia Livro dos Contos Perdidos. Entre suas páginas amareladas e frágeis, havia histórias antigas e lendas esquecidas que haviam sido condenadas ao esquecimento. Dentre os contos, uma história em particular chamou a atenção dos estudiosos: o encontro de Dom Quixote com o lendário Cavaleiro das Estrelas. O pergaminho era uma preciosidade rara, pois poucos exemplares dessa história haviam sobrevivido à fúria dos tempos. Contudo, a maior parte do relato havia sido queimada pela igreja, considerando uma blasfêmia que difamava a imagem dos cavaleiros andantes. As duas únicas páginas restantes continham um início enigmático. Era uma vez, em uma manhã de névoa espessa, que Dom Quixote cavalgava pelos campos dourados de La Mancha. Seu elmo empoeirado refletia a aurora como um farol distante, e seu coração fervilhava com sonhos de glória e feitos heróicos. Enquanto seguia o caminho empoeirado, uma figura estranha surgiu à sua frente. Era um cavaleiro envolto em um manto estrelado, com uma aura que parecia emanar das galáxias acima. Os olhos de Dom Quixote se arregalaram diante de tal visão celestial. O Cavaleiro das Estrelas ergueu a mão em saudação, e sua voz ressoou como o canto das esferas celestes. Saúdo-te, Dom Quixote, Cavaleiro dos Sonhos, que ousa desafiar os moinhos de vento e provar a valentia diante das adversidades. Dom Quixote ficou sem palavras diante da majestade do Cavaleiro das Estrelas. Intrigado, perguntou: quem sois vós, nobre cavaleiro, que pareceis ter vindo de um reino além das estrelas? O cavaleiro sorriu, e uma luz cintilante irradiou de seus olhos. Sou o guardião dos segredos cósmicos, um mensageiro das constelações. Percorro os céus para proteger aqueles que se aventuram em busca de seus ideais mais nobres. O coração de Dom Quixote se encheu de entusiasmo e admiração diante da grandeza do Cavaleiro das Estrelas. É uma honra conhecer-vos, o valente guardião das galáxias. Permiti-me acompanhá-lo em vossas jornadas cósmicas. O Cavaleiro das Estrelas balançou a cabeça com suavidade. Dom Quixote, o caminho que trilho é para além dos limites do tempo e do espaço. Somente os corações mais puros e corajosos podem seguir essa jornada cósmica. Dom Quixote ficou determinado. Eu me considero um cavaleiro de coração nobre e destemido. Permiti-me, por favor, acompanhar-vos em vossa jornada até os confins das estrelas. O Cavaleiro das Estrelas olhou fundo nos olhos de Dom Quixote, lendo sua sinceridade e coragem. Se assim o desejais, segui-me pelas estradas celestiais e pelas galáxias distantes. Mas lembrai-vos, a jornada será perigosa e incerta, e enfrentareis desafios que testarão a essência de vossa alma. Dom Quixote assentiu com determinação, e juntos, eles cavalgaram para o céu estrelado. Aos olhos dos mortais, suas silhuetas desvaneceram-se nas estrelas distantes, e suas vozes ecoaram como ecos celestiais pelo universo infinito. Essas duas páginas foram tudo o que restou dessa lendária história, cuja veracidade nunca poderá ser confirmada. Resta apenas a imaginação do leitor dar asas aos sonhos e conjecturar sobre o que aconteceu com Dom Quixote e o lendário Cavaleiro das Estrelas das Galáxias além do alcance dos homens. O pergaminho, uma vez mais, foi selado no silêncio da biblioteca, esperando que alguém com coragem suficiente para desvendar seus segredos se aventurasse a lê-lo. As palavras perdidas nesse conto antigo flutuavam no éter do desconhecido, ecoando como um eco eterno da lenda que nunca morrerá. Entre as páginas gastas empoeiradas do livro dos Contos Perdidos, a história do encontro de Dom Quixote com o lendário Cavaleiro das Estrelas se misturava com partículas de poeira que flutuavam no ar. A poeira, como um véu nebuloso do passado, envolvia as palavras e dava um ar misterioso e antigo à narrativa. Enquanto os olhos cansados do leitor percorriam as linhas desbotadas, a poeira se elevava em pequenas nuvens invisíveis, como se espíritos ancestrais ressuscitassem para contar a história. A cada página virada, o aroma de séculos passados emergia,
levando o leitor a uma viagem no tempo e nas entranhas do desconhecido. A poeira sussurrava segredos esquecidos, misturando-se com a imaginação do leitor para dar vida a cenários de batalhas cósmicas e paisagens estelares. As palavras ganhavam vida em meio à poeira dançante, como espectros de uma história que fora reprimida pelo tempo e pelo esquecimento. Ao longo da narrativa, as partículas de poeira pareciam criar um véu enigmático, obscurecendo certas passagens e incitando a curiosidade do leitor. A história, por mais vaga e fragmentada que fosse, ganhava vida através da poeira, tornando-se uma experiência quase onírica e surreal. O leitor se via envolto por um ar de mistério, como se estivesse desvendando um segredo milenar protegido pelas partículas flutuantes de poeira. Cada palavra ganhava uma aura enigmática, como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo, fundindo passado e presente. Assim, a poeira, símbolo da passagem implacável do tempo, dava a essa história vagabunda uma aura de encanto e nostalgia. A narrativa se tornava uma relíquia poeirenta, um tesouro empoeirado que, apesar de sua simplicidade, carregava o peso das eras e o fascínio de mistérios insondáveis. A história vagabunda com sua poeira sutil era um lembrete de que mesmo as palavras mais humildes e esquecidas podem conter segredos e maravilhas que transcendem o tempo. Enquanto a poeira se assentava sobre as páginas, a história se recusava a ser apagada, permanecendo viva no coração de quem a desvendava. Enquanto as páginas empoeiradas eram descobertas na biblioteca esquecida, surgiram histórias peculiares que desafiavam a mente. Entre elas, uma lenda perturbadora contava que a igreja, movida pelo humor negro e devaneios sombrios, lançara feitiços contra os livros heréticos. As cinzas, entretanto, davam origem a hastes misteriosas, fabricadas com as sobras místicas da Fênix. Disse que sacerdotes, em sua ambição e delírios, tinham esperanças de queimar qualquer traço de heresia e controle do poder divino. Acreditavam que, ao transformar as palavras em cinzas, as lendas jamais sobreviveriam ao olhar da posteridade. Porém, o destino reservou um desfecho inesperado e irônico para essa história e seus personagens. Ao serem reduzidos a cinzas, os livros heréticos ergueram-se novamente das brumas do esquecimento, transformando-se em hastes negras e resistentes, como se fossem os esqueletos carbonizados de pássaros lendários. Era como se a Fênix, em sua majestade, desafiasse o próprio ciclo de vida e morte, criando um renascimento eterno. Essas hastes, criadas com o poder das sobras místicas da Fênix, desafiavam a própria natureza da destruição e ressurgiam em meio às cinzas, carregando consigo a sabedoria escondida e as histórias perdidas que a igreja tentou apagar. A ironia do destino zombava dos sacerdotes, mostrando que a verdadeira heresia era tentar silenciar as vozes que clamavam por liberdade. A lenda seguia dizendo que as hastes místicas encontraram um caminho para além das bibliotecas, atravessando as noites escuras e os tempos sombrios, para sussurrar ao ouvido dos corajosos. Seguindo as trilhas do vento e das estrelas, elas contavam histórias proibidas de coragem e resistência. E assim, os sussurros das hastes da Fênix ecoavam pelos séculos, trazendo luz aonde havia escuridão e revelando que nem mesmo o poder mais vil da igreja poderia apagar as lendas que transcendiam as cinzas. As histórias se espalhavam como fogo e encontravam abrigo nas mentes e corações daqueles que ousavam resistir à tirania e buscar a verdade. No entanto, a lenda alertava que, mesmo nas cinzas e nos escombros das histórias suprimidas, uma lição permanecia: a tentativa de apagar o conhecimento e o poder da imaginação humana era, em si mesma, uma heresia condenável. E assim, a história vagabunda e poeirenta, temperada com humor negro e um toque de ironia, lembrava a todos nós que as lendas sobrevivem como chamas incandescentes, emergindo das cinzas, mesmo diante da opressão e do esquecimento imposto pelo poder instituído. Nenhuma força poderia conter a eterna ressurreição da verdade, que encontrava seu caminho, como as hastes da Fênix, para continuar acesa nas memórias e sonhos da humanidade. Dom Quixote, em sua nobre jornada, erguia-se com orgulho diante daqueles que buscavam silenciar a verdade e o conhecimento. Empunhando sua lança com determinação, ele enfrentava os opressores com coragem e ousadia.
Ao ser confrontado pelos sacerdotes e seus seguidores, Dom Quixote desafiava suas crenças estagnadas e a arrogância que cegava para as verdades além de suas estreitas visões. Com palavras afiadas e coração resiliente, ele se tornava a voz dos oprimidos, proclamando que a liberdade de pensamento e a imaginação não podiam ser reprimidas. Os sacerdotes, assustados pela ferocidade daquele cavaleiro dos sonhos, recuavam em sua soberba. As palavras de Dom Quixote perfuravam suas mentes estreitas, expondo a fraqueza de seus argumentos e a hipocrisia de suas ações. E assim, Dom Quixote se tornava um símbolo de resistência e esperança para os que haviam sido silenciados pela intolerância e pelo fanatismo. Ele iluminava os cantos escuros da ignorância, mostrando a todos a força da verdade e o poder da imaginação. Ao enfrentar os opressores que queimaram suas obras, Dom Quixote não sucumbia à amargura, mas sim à determinação. Sua bravura e dignidade inspiravam os corações dos que testemunhavam sua luta incansável contra o preconceito e a tirania. Enquanto os sacerdotes enxergavam nele apenas um louco, Dom Quixote se revelava como o verdadeiro cavaleiro dos ideais nobres e da justiça. Ele não lutava por reconhecimento ou recompensa, mas pela verdade, pela liberdade e pela possibilidade de que o conhecimento florescesse além dos grilhões da opressão. E, assim, Dom Quixote se tornava um símbolo da resistência humana, mostrando que o valor das palavras e da imaginação não poderia ser queimado ou esquecido. Ele abraçava suas obras e histórias, não como uma vanglória pessoal, mas como um chamado para todos defenderem a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os mais poderosos e tiranos. E assim, a lenda de Dom Quixote e sua batalha contra os opressores que queimaram suas obras continuava a ecoar através dos tempos, inspirando a humanidade a buscar a verdade e a justiça, não importando quão difícil ou perigoso pudesse ser o caminho. Pois, como ele mostrou, a coragem e a esperança são as armas mais poderosas para enfrentar a escuridão da ignorância e iluminar o mundo com a luz da verdade. Enquanto cavalgava pelos campos ensolarados, Dom Quixote avistou um cavaleiro trajando uma armadura brilhante, mas com um ar um tanto atrapalhado. Curioso, aproximou-se do cavaleiro para trocar algumas palavras. Dom Quixote, bom dia, nobre cavaleiro. Vejo que vós também buscais aventuras por essas terras. Cavaleiro atrapalhado. Ah, sim, bom dia. Sou Sir Lancelot, mas alguns me chamam de Sir Tropicalance, porque estou sempre tentando trazer um clima mais tropical para as batalhas. Dom Quixote, sorri, um nome interessante, Sir Lancelot. Confesso que nunca ouvi falar de um cavaleiro com tal alcunha. Cavaleiro atrapalhado, sim, é verdade, sou um tanto diferente. Às vezes, a espada vira uma palmeira e o escudo vira uma prancha de surf. Mas, estou me distraindo. Vim em busca de uma lendária armadura dourada, brilhante como o sol. Dom Quixote, uma armadura dourada, dizes? Parece uma nobre e valiosa busca. Cavaleiro atrapalhado, sim, mas tenho que confessar, estou um tanto perdido. Não sei bem por onde começar. Dom Quixote, com um ar solene, não tema, Sir Lancelot. Eu, Dom Quixote, o cavaleiro andante, estarei ao vosso lado nesta jornada. Juntos, encontraremos a lendária armadura dourada e enfrentaremos os desafios com bravura e destreza. Cavaleiro atrapalhado. Isso é ótimo. Estou me sentindo mais animado já. Mas, e se nos perdermos? Dom Quixote, com um brilho nos olhos, perder-nos é apenas uma aventura em um caminho desconhecido. E se tudo mais falhar, basta seguir o cheiro da lama, que nos levará de volta ao nosso ponto de partida. Os dois cavaleiros riram juntos, compartilhando o espírito aventureiro que os unia. E assim, Dom Quixote e Sir Lancelot partiram em busca da lendária armadura dourada, enfrentando desafios, risadas e tropeços pelo caminho. A amizade que floresceu entre eles tornou-se tão valiosa quanto a própria armadura. E ao se despedirem, Dom Quixote brincou com um sorriso travesso. Sou um sapo sujo sem vergonha, e ao vosso lado, vivi uma aventura de ouro. Obrigado, meu amigo, por ser um cavaleiro tão atrapalhado e divertido.
E assim, com o último aceno de despedida e um riso contagioso, a história de Dom Quixote e Sir Lancelot continuou, repleta de risos, bravuras e muitas trapalhadas. Pois, afinal, na jornada da vida, a amizade e o humor são tesouros inestimáveis, que tornam cada aventura ainda mais especial e memorável. Apesar das risadas e das aventuras compartilhadas, um sentimento de lástima pairava no coração de Dom Quixote ao lembrar dos livros destruídos pela intolerância e ignorância. Ele sabia que, assim como Sir Lancelot buscava a lendária armadura dourada, os livros eram tesouros igualmente valiosos e poderosos. As cinzas dos livros queimados evocavam uma sensação de tristeza, pois representavam não apenas histórias perdidas, mas também a negação da liberdade de pensamento e do poder transformador das palavras. A história de Dom Quixote e de muitos outros heróis poderia ter sido perdida para sempre se não fosse a tenacidade de algumas páginas sobreviventes. Dom Quixote se perguntava quantos conhecimentos, quanta sabedoria e quanta inspiração foram reduzidos a cinzas ao longo da história. Ele sentia uma profunda simpatia pelos livros que foram silenciados, cujas vozes haviam sido suprimidas e cujas histórias foram apagadas das memórias dos homens. Mas, ao mesmo tempo, essa compaixão e tristeza acendiam uma chama em seu coração. Dom Quixote compreendeu que a luta por preservar e proteger a liberdade das palavras era tão importante quanto qualquer outra batalha travada em campos de honra e glória. Ele percebeu que a verdadeira aventura era enfrentar a tirania e a censura, lutar pelos livros e pelas histórias que contam a riqueza da experiência humana. E, assim, enquanto o cavaleiro se despedia de Sir Lancelot, ele também carregava consigo o compromisso de preservar a memória dos livros destruídos, para que suas histórias jamais fossem esquecidas. Em cada passo que dava, a lembrança dos livros perdidos o impulsionava a defender a liberdade de expressão e a valorizar a riqueza dos tesouros literários. E, na quietude das noites estreladas, quando Dom Quixote contemplava o horizonte, suas palavras murmuravam aos ventos, que os livros queimados sejam sempre lembrados, pois, através de suas cinzas, encontramos a força para lutar pelos sonhos, pelas verdades e pela eternidade das palavras. E assim, a história de Dom Quixote ecoava, não apenas como uma divertida e corajosa aventura, mas como uma lembrança da importância de preservar os tesouros literários e da necessidade de proteger a liberdade e a diversidade de pensamento em todas as eras. Através de suas páginas, as cinzas dos livros destruídos encontravam redenção e esperança, como sementes que germinavam e floresciam, para nunca serem esquecidas. A biblioteca de Dom Quixote era um tesouro empoeirado e repleto de livros antigos, acumulados ao longo dos anos de suas jornadas. Era um lugar sagrado para ele, um refúgio onde podia se conectar com os grandes escritores e suas histórias. Cada livro era como um amigo fiel, sempre disposto a acompanhá-lo em suas aventuras e a compartilhar conhecimentos. Era uma biblioteca modesta, mas repleta de sabedoria e encanto. As estantes rangiam suavemente à medida que Dom Quixote se aproximava, como se cumprimentassem seu visitante ilustre. A cada passo, o ar impregnado de poeira e aroma de livros antigos acariciava suas narinas e o envolvia com uma sensação de nostalgia e serenidade. A queima de livros é um evento trágico e inaceitável que ocorreu na história da humanidade. Durante o regime nazista na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, ocorreram várias queimas de livros como parte de uma campanha de censura e perseguição intelectual. Em 10 de maio de 1933, estudantes alemães membros da Liga dos Estudantes Nacional-Socialistas, com apoio de funcionários do Partido Nazista, organizaram queimas públicas de livros em várias cidades alemãs. Essas ações faziam parte de uma tentativa de impor o controle ideológico do regime nazista sobre a população e de suprimir ideias e pensamentos considerados subversivos ou não-arianos. Foram queimados livros de escritores judeus, comunistas, socialistas, pacifistas, entre outros, além de obras que promoviam ideias consideradas não-germânicas pelos nazistas. A queima de livros foi um ato simbólico que representou a repressão da liberdade de expressão e a negação do conhecimento e da cultura. Esses eventos tristes e sombrios são uma lembrança importante do perigo da intolerância e do extremismo ideológico.
É essencial aprender com a história para garantir que tais atrocidades nunca se repitam. Ao relembrar esse triste episódio da história, devemos ressaltar a importância da liberdade de expressão, da diversidade de ideias e do respeito à dignidade humana. A preservação do conhecimento, da cultura e das obras literárias é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A destruição de guias que acendem o pensamento humano, com o objetivo de controlá-lo, é um tema relevante e alarmante que ocorreu em diferentes momentos da história. A queima de livros, como mencionado anteriormente, é um exemplo trágico dessa tentativa de reprimir o conhecimento e controlar a mente das pessoas. Essas ações são geralmente perpetradas por regimes totalitários, movimentos extremistas ou grupos que buscam impor sua visão de mundo e suprimir qualquer pensamento ou ideia que os desafie. A censura e a destruição de livros, obras de arte e informações podem levar a consequências devastadoras, minando a liberdade de pensamento e a diversidade intelectual. Preservar e proteger a liberdade de expressão e o acesso ao conhecimento são fundamentais para uma sociedade saudável e progressista. A disseminação da informação e a valorização do pensamento crítico são essenciais para o crescimento intelectual, a resolução de problemas e a construção de um mundo mais tolerante e compreensivo. Devemos estar vigilantes e resistir a qualquer tentativa de censura ou controle da informação, pois o conhecimento é a chave para a evolução humana e a garantia de um futuro mais justo e igualitário. Somente através do livre acesso ao pensamento e ao conhecimento é que podemos moldar um mundo onde a diversidade seja celebrada e onde as vozes de todos sejam ouvidas e respeitadas. Nas asas da liberdade de expressão e do livre pensamento, o fulgor do conhecimento ilumina nossas mentes, transcendendo fronteiras e unindo corações. Em um mundo onde as ideias florescem como estrelas do céu, que possamos ser a constelação da mudança, guiados pela luz da sabedoria, rumo a um futuro onde cada alma brilhe com sua própria luz única. Que nossas palavras, como melodias etéreas, ecoem no coração da humanidade, celebrando a diversidade e a beleza que reside em cada um de nós, pois é no respeito mútuo e na compreensão que encontramos a verdadeira harmonia da alma. E assim, juntos, trilhemos um caminho de esperança, amor e crescimento, na busca incessante pela jornada da alma e da mente. Pois, enquanto o coração pulsar e a mente voar nas asas do conhecimento, a chama da liberdade nunca se apagará. Brilhemos, como estrelas cintilantes, e deixemos nossa marca neste vasto universo do pensamento humano. Em cada palavra, em cada pensamento, somos arquitetos da alma, tecendo a liberdade do conhecimento para voar além dos limites do possível. Lausmanhar Bundentilândio, homem sem barco, está marado na terra, e força lá de Muir de Malicamãe, a Muir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.